Agora estou nesse vídeo para poder mostrar o livro fisicamente, né? Eu recebi-os ontem e eles são esses daqui. Essa é a capa. E agora eu estou gravando esse novo vídeo para apresentar o meu último lançamento, que se chama Miguel e Luciana. E essa história foi lançada no Dia dos Namorados. E estou gravando esse vídeo para apresentar minha última história em formato de livro lançada em 2021, que se chama Marés de Verão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, aqui do canal Bonifácio LB, e estou aqui em mais um vídeo para vocês. E esse vídeo está muito especial. Como vocês viram no início, né, desse vídeo, foi mostrado alguns trechos de vídeos meus falando sobre meus livros lançados em 2021. E nesse vídeo resolvi reunir todos eles para falar de cada um deles para vocês, as curiosidades. Então aqui está, né, Salão, Miguel e Luciana e Marés de Verão. E vamos começar falando de Salão, aí, que foi a primeira que eu lancei, que eu iniciei minha carreira como autor de livros. E é uma história assim que é a minha diferentona, né? Ela traz um gênero de terror, de suspense, de aventura. Então, eu fico me perguntando, né, gente do céu, como eu escrevi um livro assim, sendo que eu gosto mais de drama, de romance. Então vamos falar de Salão, né? Essa história nasceu, né? Foi escrita em 2012, né? Porque eu estava com os meus 14 aninhos. Esse livro conta a saga de um grupo de estudantes que depois de entrar de férias do colégio, decidem passar as férias, né, na floresta Passo do Lago. E eles vão para essa floresta e lá, né, eles encontram com a Salão, que eu faço muito mistério. Inclusive, se você quiser saber o que é Salão, é só você entrar no meu site e ler os primeiros capítulos da história, né? Vai estar aparecendo aí no vídeo, ou se não, adquirir o livro. Aí eles vão para essa floresta e passam uma perrengue com essa Salão. Persegue eles, que traz destruição, que traz sofrimento, aí é aquele drama todo. A história é pequena, né? Ela tem cerca de 18 capítulos, então é uma história bem pequena. É uma história assim que é envolvente, eu acho. Eu acho ela assim que a gente vai lendo, igual mesmo, às vezes eu me peguei lendo, e a gente vai lendo, aí você acaba por terminar o livro todo. Esse livro ele tem 2 edições, né? Essa é a primeira edição, também tem a segunda edição que vai estar aparecendo aí agora no vídeo. E eu quero mostrar para vocês o primeiro registro dessa história, né? Que é o rascunho onde eu fiz. Então, eu escrevi muito minhas histórias em folhas de caderno. Então, eu resolvi trazer aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a minha pasta, né? Minha pasta de histórias, uma amiga minha me deu. E eu sempre guardava minhas histórias aqui. Inclusive, que tem até histórias que eu pretendo lançar futuramente. Então, deixa eu pegar aqui. Primeiro rascunho de Salão, que achei. Que é esse aqui. Eu escrevi muito em folha de caderno, pessoal. Olha só, acabava com as folhas de caderno, né? Da minha escola. Vou trazer aqui a câmera mais para perto das folhas, aí com mais detalhes. Então essa era a minha letra, pessoal, lá para 2012, né? Não muito bonita. As folhas estão até velhas, né? Como vocês podem ver. Aqui 2012, que foi onde ela foi escrita. E é uma história que desde o princípio é pequena. Então, nota-se pela quantidade de folhas. Então esse é o primeiro registro de Salão, rascunho que eu fiz. E o livro Salão segue bem a risca do original, né? Com a proposta, com o desfecho dos personagens, também com a quantidade de episódios. Então, assim, algumas coisas foram mudadas, cenas que eu mudei, algumas cenas que eu acrescentei, o que é normal, né? Porque no rascunho a gente faz de um tipo. Quando você vai passar para o digital, né, escrever no computador, ou no meu caso no celular, todas as minhas histórias eu escrevo no celular. Então eu mudei algumas coisas assim, acrescentei algumas coisas para trazer algo a mais. Aí você me pergunta, o que te inspirou a escrever Salão? E o que me inspirou a escrever esse livro foi filmes, né, do mesmo gênero, de ação, de terror, de suspense, aventura, que quem começar a ler o livro, ver o que é Salão, né, já vai captar de que filmes eu estou falando. Agora, saindo da floresta sombria, né, de Salão, dessa história cheia de mortes de personagens, né, cheia de suspense, vamos falar de Miguel e Luciana. E essa história foi escrita em outubro, novembro de 2016, e fui escrevendo até março, abril de 2017, que é uma história de
de romance, né? Que aí que já é a minha zona de conforto, né? Que eu gosto de escrever romance, drama. E conta a história de dois amigos, Luciano, que são amigos desde a infância, né? E ele, né, gosta dela, é apaixonado por ela. Ela o vê mais como um amigo mesmo, como um irmão, ele é apaixonado pelo namorado, né? E aí fica isso, gosta dela, mas ela namora outra, é apaixonada por outro. Mas no desenrolar da história, né? Ela acaba por descobrir que o outro é o que ela pensava, né, e acaba por se apaixonar por esse amigo. Então, essa é a proposta de Miguel e Luciano. E essa história tem 26 episódios. No início eu queria escrever ela com 10, se não me engano, 12. Mas aí acontece aqui, né? A gente vai escrevendo, se apegando com os personagens. Porque a gente também escreve, a gente se apega, sabe? Com os personagens, com os dramas. Aí acabei estendendo para 26 episódios. E o que me inspirou a escrever esse livro foram as músicas, né? Música sempre me inspira a escrever. Acho que é a minha principal inspiração. As músicas sertanejas, inclusive esse livro, tem esse ar de sertanejo, se passa também em Goiás, a história. Então, foram as músicas sertanejas que me inspirou a escrever Miguel e Luciano. Uma música especial. E uma curiosidade é que eu quase desisti dessa história, porque quando eu estava escrevendo ela pelo celular, eu foi 2 episódios, perdi 2 episódios que eu tinha escrito. Aí, nossa, foi aquele desespero, aquele desânimo, ruim demais, né? Quem escreve sabe, né, do que eu estou falando, né? É muito ruim você escrever algo, aí você perde ele assim, aí você escrever de novo, às vezes não sai igual aquele que você escreveu, né? Aí eu fiquei assim, sabe, mas uma força maior me disse para me continuar com a história, né? E graças a Deus que eu continuei, porque essa história aqui, ela não é falando não, pessoal, mas muitas pessoas que viram ela me elogiaram, sabe? Disse assim que ela passa a verdade, que gostaram muito. E eu realmente eu acho que é uma história assim, muito tocante, muito comovente, essa história de dois amigos que depois acabam por se relacionar. Essa é uma curiosidade. E Miguel e Luciana foi a minha primeira drama escrita diretamente do digital. Eu não tenho rascunhos aqui em folha de caderno para poder mostrar. Eu fico até pensando, né? Tanto que seria mais fácil eu ter escrito todas as minhas histórias pelo digital. Mas assim, eu comecei a escrever, né, em folha de caderno, aí eu ponho o costume. Mas é bom também, né? Porque igual as folhas de caderno tem um rascunho, aí quando eu passo para o digital, eu dou algumas coisas, acrescento. Também tem seus pontos aí, seus pontos favoráveis. Agora, né, saindo do ano de 2016, que foi onde essa história nasceu, e vamos um pouquinho mais atrás, em 2014, quando nasceu Marés no Verão. Essa história aí que recentemente, né, tá aí, que eu lancei, e é uma história assim, também de romance, né, de drama, mas diferente de Miguel e Luciano, que traz mais o sentimentalismo, o drama, esse daqui já traz algumas doses de humor. Então, é uma história também assim, bem alegre, sabe, alto astral, com algumas situações engraçadas, e conta a história da Luísa, né, que se conhecem, né, ele vai viajar com a família para Salvador, Bahia, e aí ele conhece a Luísa, né, aí eles acabam por se envolver, né, ele vai gostando dela, ela fica se mais com ele assim por curtição, aí ele pega vê ela com outro, se decepciona e volta para o Rio de Janeiro, que é onde ele mora com a família. Aí anos mais tarde eles se encontram, né, novamente. Essa é a trama principal, mas também tem outras tramas também. E, igual eu disse no vídeo da história, Marés do Verão tem um formato tipo novela, né? Tem a trama central, que é de Antônio e Luísa, mas também tem outras tramas, personagens. Então é bem diversificado, né, em questão de trama, de personagens. E deixa eu pegar aqui para vocês, né? O rascunho em folha de caderno. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar. E está aqui. O primeiro registro de Marés no Verão. Como vocês podem ver, gastei muita folha de caderno, né? Praticamente quase que um caderno inteiro, né? Gente, meus pais ficavam muito contrariados, porque eu acabava com os cadernos escrevendo, sabe? Aí o caderno, por fim, ficava daquela finurinha. Aí eu sempre tive que comprar caderno direto, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Mais de perto. E tá aqui, pessoal, as folhas de Marés no Verão. Olha, todas
picotada, né? E antes a história se chamava Eterno Verão. Como vocês podem ver aqui, Eterno Verão. Mas, assim, por já ter um produto, né, com esse mesmo nome, decidi mudar a história para Marés no Verão. Olha aqui, Eterno Verão, como a história se chamava, fevereiro de 2014, então tá aqui a prova. A trama foi mesmo escrita em 2014. Aí, como eu disse para vocês, eu mudei o título, né, para Marés no Verão. E acabou que no final deu certo. Marés no Verão combina mais com a trama do que Eterno Verão, né? Então tá aqui as folhas, olha só. Muitas folhas. Um caderno inteiro. Então esse é o primeiro registro da trama. Aí eu escrevi Marés de Verão, né, em 2014. Aí eu pausei a história, comecei a iniciar outra. A gente que é escritor, assim, às vezes a gente pausa uma história para iniciar outra, né? Porque a gente fica tão empolgado. Aí eu pausei ela, em 2015 eu retornei a escrever ela de novo. Terminei, finalizei. Deu um final, assim, até que corrido, sabe? No rascunho que eu mostrei para vocês. Mas no livro eu fiz um outro final, assim, mais bem trabalhado. Merece, né, gente? Tem que finalizar bem. E o que me inspirou a escrever essa trama, né, como eu disse para vocês já, são as músicas, no caso, enquanto Miguel Luciano foi músicas sertanejas, né, aqueles modões mesmo antigos, Marés de Verão foram músicas de axé, pagode, que eu ouvia muito. Aí eu fui ouvindo, né, pagode, axé, falei, escrevi uma história que se passa na Bahia, um romance, né, que eu gosto muito, também no Rio de Janeiro. Aí sabe, me trazendo ideias, aí nasceu Marés de Verão. Então, né, músicas de axé, de pagode, né, me inspirou a escrever essa trama, assim, eu fiquei apaixonado, assim, falei, nossa, que cultura, escrever uma trama, assim, né, trazendo essa energia, aí, né, nasceu aí, Marés no Verão. E se você me perguntar, Lucas, qual dessas histórias você mais gosta, assim, e pessoal, é como o amor que eu tenho para essas histórias aqui, é um amor que um pai tem por um filho, né, mesma coisa, igual eu chamo aqui de filhotes, eu gosto das três do mesmo jeito, sabe? Eu não sei definir qual que é a minha preferida, porque cada uma delas, né, me marcou uma fase da minha vida. Igual Salão foi escrito quando eu tinha 14 anos, Miguel Luciano quando eu tinha meus 18, Marés de Verão quando eu tinha os meus 15, foi 15. Então cada uma marcou, assim, uma fase da minha vida, me acompanhou. Então eu tenho amor por ela, né, do mesmo jeito. Mas assim, eu sou muito suspeito para falar, né, pessoal? Mas eu recomendaria para vocês conhecer as três, porque as três são tramas assim diferentes, imprimem uma identidade diferente, né? Enquanto Sauan, aquele terror, aquele suspense, aqueles personagens morrendo, né, mais sombria. Aí já Miguel e Luciano, já aquela história assim, né? Sertaneja, com casal apaixonado, com cavalos, rural, né? E Marés de Verão já aquela coisa, né? Assim, Brasil, aquela coisa de Salvador, aquela animação. Então as três têm uma identidade diferente. Então eu recomendaria para vocês todas as três. Mas eu sou suspeito para falar, né? Às vezes o que eu gosto você não gosta, e o que você gosta eu não gosto, né? Tudo vai, né, de opinião, questão de gosto. Mas assim, eu peço a você, sabe, a oportunidade para poder conhecer as três, se você quiser. E é isso, pessoal. Esse foi meu vídeo especial, né, falando sobre os meus 3 livros lançados em 2021. E eu te agradeço pela sua atenção até aqui. E eu peço a você que, se você não é inscrito no meu canal, você se inscreva, curte esse vídeo se você gostou, conheça os outros vídeos do canal, né? Comente, compartilhe. E é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.